Você já teve aquela sensação de estar vivendo no piloto automático, com o coração anestesiado e a mente barulhenta? Aquela angústia silenciosa de quem até parece forte por fora, mas por dentro se pergunta todos os dias: por quê? Eu não sei mais o que quero. Por que estou tão perdido? Você acha que está confuso, mas a verdade é mais profunda e mais libertadora. Você não está confuso. Você está desconectado de si mesmo, e é exatamente isso que o universo está tentando te mostrar. Não como castigo, mas como convite. Neville Goddard dizia que toda transformação começa pela escuta interior. E quando você não escuta, a vida começa a gritar. Só que a confusão nunca é o problema. A confusão é só o sintoma. O verdadeiro conflito é que você se distanciou da única voz que realmente sabe o caminho, a voz da sua intuição, a frequência da sua identidade original, aquilo que você era antes de te ensinarem a duvidar de si. E agora, mesmo fazendo cursos, meditando, tentando manifestar, afirmando em voz alta, o barulho interno não diminui, a dúvida não vai embora. E tudo parece girar em círculos. Você sente que está tentando sentir o que não sente mais, como se algo essencial tivesse sido apagado dentro de você. Como se o mundo todo tivesse se afastado, mas quem se afastou foi você, de si mesmo. E por mais desconfortável que isso pareça, isso pode ser o melhor momento da sua vida. Porque toda grande reviravolta começa no momento em que você para de procurar respostas fora e começa a ouvir de novo aquela voz calma, sutil, inconfundível, aquela que você conhece desde a infância, mas aprendeu a ignorar. A sua voz verdadeira não é confusão, é desconexão. E o caminho de volta não exige que você descubra nada novo, só que você se lembre. Lembre do que você é antes da dúvida, antes das exigências, antes das comparações, antes de aprender a agradar todo mundo, menos a si mesmo, porque é impossível estar perdido quando você está profundamente conectado com quem você realmente é. Antes de continuar, responda aqui nos comentários com uma palavra: despertar. Se esse vídeo já está tocando algo dentro de você, a sua interação ajuda esse conteúdo a alcançar quem mais precisa e talvez a salvar alguém que está vivendo exatamente essa confusão. Existe algo sagrado em cada desconforto, a confusão, a angústia, o vazio que você não sabe explicar. Não são fraquezas, são códigos, sinais do seu próprio corpo dizendo: eu não aguento mais viver no personagem que você criou para agradar os outros. E talvez você tenha feito tudo certo. Estudou espiritualidade, viu centenas de vídeos de manifestação, se encheu de frases positivas, fez afirmações no espelho, mas algo continuava fora do lugar. Você se cobrava por ainda sentir tristeza, se envergonhava por ter recaídas e tentava calar a dor com mais esforço, mais controle, mais repetições. Só que a alma não se convence com performance. A alma só floresce quando se sente ouvida. Neville Goddard dizia: você é pura imaginação, e sua imaginação é Deus. Mas se sua imaginação está saturada de medo, culpa, obrigação, o que você está manifestando não é a vida dos seus sonhos, é a continuação da vida dos seus traumas. É por isso que a confusão se repete, porque ela não é o fim, ela é o começo do retorno. O retorno à sua verdade. Aquela verdade que não depende de likes, validação, aceitação externa. A verdade que mora no silêncio, mas que você parou de visitar há anos. E sabe o que é mais curioso? A mente acha que precisa de mais informação, mas a alma só precisa de permissão. Permissão para sentir sem se culpar. Permissão para mudar de ideia sem se achar instável.
permissão para parar de carregar o mundo e, pela primeira vez, cuidar de si. É como se o universo estivesse sussurrando. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa voltar a confiar. Confiar que existe uma inteligência maior guiando cada detalhe, que não é coincidência esse vídeo ter aparecido para você, que não é em vão esse nó no peito, essa vontade de desaparecer, essa busca silenciosa por significado. Tudo isso é o seu eu verdadeiro, tentando voltar. Se algo dentro de você está pedindo um novo começo, inscreva-se no canal agora. Ative o sino. Este não é um canal de promessas rápidas, mas um espaço de despertar real. E você já faz parte dele. Uma das dores mais silenciosas da alma é essa. Sentir que tem algo errado com você, quando na verdade o que está errado é o quanto você se afastou de si mesmo para ser aceito. Desde cedo você foi treinado a olhar para fora, a seguir um molde, a repetir fórmulas, a agradar quem não sabia te amar, a adaptar a sua essência para caber em caixas que não foram feitas para você. E talvez hoje você esteja exausto, fazendo tudo certo por fora, mas se sentindo cada vez mais perdido por dentro. A verdade é que você não está confuso. Você só está tentando viver com um GPS emocional que não foi configurado por você. Está usando a dor dos seus pais como referência. Está seguindo o medo dos seus amigos como bússola. Está medindo seu valor com a régua de um sistema que nunca quis te ver livre. Mas o que acontece quando você tenta ser você com a programação dos outros? Você entra em conflito, você se sabota, você sente culpa por querer algo diferente. E é nesse conflito que a confusão cresce, não como um erro, mas como um pedido de resgate. Você está tentando navegar sua vida com mapas que não foram desenhados para a sua jornada. A sabedoria de Neville Goddard nos confronta com uma pergunta poderosa. Quem você é quando ninguém está olhando? E talvez você não saiba mais a resposta, porque tem vivido tanto tempo dentro de uma armadura que se esqueceu da textura da sua própria pele. Você deixou que as opiniões moldassem seus desejos, que os julgamentos silenciassem sua coragem, que a vergonha cancelasse sua espontaneidade. E agora, mesmo em silêncio, sua alma grita por autenticidade. Mas há algo sagrado nesse caos, porque a confusão não é a ausência de respostas. Ela é o colapso das mentiras que você foi forçado a acreditar. É a implosão da versão que você criou para sobreviver, para que uma nova versão, autêntica e vibrante, possa finalmente emergir. Isso exige coragem, coragem de desaprender, de questionar tudo o que te ensinaram, de se permitir começar de novo, mesmo sem garantia nenhuma. É por isso que tantos fogem desse processo, porque não é confortável, mas é libertador. Você começa a perceber que sua paz não está em fazer mais, agradar mais, estudar mais. Sua paz está em se lembrar do que te faz vibrar, do que te traz presença, do que silencia o barulho e te reconecta com a vida. A mente vai resistir, vai tentar te levar de volta ao conhecido, vai dizer que é perigoso largar o controle, vai te acusar de ser fraco, instável, ingênuo. Mas escute isso com atenção. O maior sinal de força não é resistir, é se render à sua verdade. E a sua verdade pode estar implorando por uma nova história. Talvez uma história onde você não se diminua para caber, onde você não peça desculpas por sentir, onde você não precise mais usar máscaras para ser amado. E isso não vai acontecer porque você merece. Vai acontecer porque você decidiu voltar para a sua vibração original. O universo responde à coerência. Neville dizia que tudo é criado pela imaginação sustentada. Mas como sustentar uma imagem de futuro se você ainda está sustentando a dor do passado? É hora de liberar, não por obrigação,
mas por amor, amor por si mesmo, pela parte de você que foi sufocada, silenciada, adormecida e que agora, aos poucos, começa a voltar à superfície. Você sente isso? É o seu eu real, e ele não quer mais ser ignorado. Se você sente que está no limite, talvez esse seja o melhor lugar para começar. Deixe um comentário com uma palavra que represente o que você quer liberar hoje. Sua interação não é só engajamento, é um ritual, é um pacto com a sua próxima versão. Você não está perdido. A verdade é que você foi distraído. Distraído por expectativas, ruídos, fórmulas de sucesso alheias, por promessas de que, quando tudo der certo lá fora, a paz virá. Mas agora, algo mudou. Você parou. Você sentiu, e nesse momento, mesmo que ainda haja dor, medo ou incerteza, você deu o passo mais importante da sua vida. Você parou de correr de si mesmo. E o que acontece quando você silencia o mundo e escuta a sua alma? Você percebe que não precisa melhorar, precisa voltar para dentro. Tudo o que você busca, clareza, direção, propósito, prosperidade, não está no futuro. Está no agora. Mas o agora só se revela para quem está presente. Neville Goddard dizia: nada acontece no mundo exterior até que aconteça primeiro no mundo interior. E se o mundo dentro de você está caótico, dividido, fragmentado, é natural que o mundo lá fora responda com confusão. Mas agora imagine, e se você fechasse os olhos, respirasse fundo e pela primeira vez em muito tempo não buscasse entender, mas apenas sentir? Sinta isso. Você não precisa de permissão. Você não precisa da validação de ninguém. Você não precisa saber o caminho inteiro. Basta um passo, um gesto de presença, um sim silencioso para a sua própria alma. Você já é, mas a mente não entende isso. Ela foi condicionada a medir tudo, a comparar, a controlar. Ela diz: ainda falta. O coração responde: você só esqueceu. E nesse esquecimento nasceu a confusão. Mas agora, você pode escolher lembrar. Lembrar que você é consciência. Lembrar que você é causa, não efeito. Lembrar que a sua imaginação não é fantasia. É o mecanismo criador da sua realidade. Você não é a dúvida. Você é a luz que observa a dúvida. Você não é a ansiedade. Você é a presença que acolhe o que está ansioso. Você não é o caos. Você é a quietude que existe mesmo no meio dele. E essa quietude é onde o real começa. Feche os olhos. Respire. Coloque a mão no coração e repita mentalmente: eu libero o que não é meu. Eu me lembro de quem sou. Eu me reconecto com a parte de mim que sabe. Eu não preciso controlar. Eu sou. E isso é suficiente. Faça isso por 2 minutos por dia. Em silêncio. Sem buscar resultado. Apenas sinta o retorno da sua frequência natural. Você vai perceber algo curioso. As respostas que você buscava começam a aparecer. As sincronicidades se tornam frequentes, as decisões se tornam mais leves e o mundo começa a reagir de forma diferente, não porque tudo mudou, mas porque você voltou a ser quem sempre foi. Você não precisa esperar mais. Tudo o que você procura já está dentro de você, mas só pode ser acessado quando você para de lutar com a sua verdade. A confusão vai continuar existindo, enquanto você insistir em seguir um caminho que não é seu. Mas o dia em que você se levantar e dizer: eu não preciso entender tudo, eu só preciso estar inteiro, esse dia se tornará o primeiro capítulo da sua verdadeira história. Você não precisa se reinventar. Você só precisa se lembrar, e quando isso acontecer, o mundo não vai apenas te ouvir. Vai te reconhecer, vai dizer: ali está alguém que voltou para casa. E nada, absolutamente nada, é mais magnético do que uma alma que finalmente se habita.
Se esse vídeo tocou você de algum modo, comente aqui com um "Eu estou voltando para mim". Vamos criar um campo vibracional, onde todos os que comentarem estejam ancorando essa nova frequência. Sua palavra tem poder. Sua presença transforma tudo. O que você precisa liberar para finalmente voltar a ser você? Conta aqui nos comentários. Pode ser uma palavra, uma frase ou só um chega, mas não guarde só para você. Colocar isso para fora já é o primeiro passo para voltar para casa.